Pode começar, Inês. Tá. Então, boa noite a todos. Que o Mestre Jesus ilumine as nossas mentes, pacifique os nossos corações com as suas bênçãos de amor. Nós agradecemos à Casa Espírita Cristã, Mensageiros da Luz, pela oportunidade de estudo, de reflexão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Somos de uma casa cujo nome é Sociedade Espírita Fé e Fraternidade, aqui em Nova Friburgo, e fundada em 7 de janeiro de 1940. Então, nós temos aí bastantes exemplos dos nossos irmãos que por lá passaram e deixaram esse legado para nós, né? Deixaram exemplo de trabalho, de luta, de perseverança. Então, isso nos impulsiona, nos anima, nos ajuda em todos os momentos de nossas vidas e sabendo da nossa responsabilidade. Nós, então, lembramos que nem o Odair falou, da lei de igualdade, é um desafio para todos nós, mas a doutrina espírita é abençoada por isso mesmo, pelo fato de trazer para nós essas diretrizes, e nos mostrar esse caminho tão iluminado, e tem nos ajudado a todos, porque todas as dificuldades, todas as dúvidas, nós encontramos na doutrina espírita. Lembrando de que é um legado do próprio Mestre Jesus, que deixou para nós, e que disse que não poderia dizer tudo, mas que enviaria o Consolador prometido. Isso é um alento, é uma força, né? E é uma alegria para nós. Alavanca o nosso progresso espiritual e nos dá essa certeza de um futuro promissor, sabendo nós de que tudo depende de nós mesmos. Depende do nosso esforço, que nem a própria lição inicial falou muito bem sobre a vontade e o esforço de cada um. Nós lembramos de que falar sobre lei de igualdade, nós estamos falando sobre as leis. E aí nós temos as leis humanas e as leis morais. Os irmãos de vanguarda, os amigos espirituais, sempre nos falam isso, de que o que está faltando na humanidade são essas leis morais, colocarmos em prática essas leis morais. Mas como Jesus passou para nós, como a doutrina espírita passa para nós. Nós sabemos de que existe até a psicografia intuitiva, e muitos irmãos passam para nós até em letras de músicas, por exemplo. E as próprias leis humanas, elas também recebem essas intuições da espiritualidade maior. Mas elas ainda são falhas por conta de que são leis humanas. E aí precisamos caminhar mais espiritualmente. É lógico que isso é um trabalho gradativo, ninguém vai se tornar conseguir essa evolução toda de uma hora para outra. Vai ser através dessa caminhada nossa, mas sabendo de que nós temos aliados no mundo espiritual, nossos anjos da guarda, nossos mentores, que sempre estão nos ajudando em todos os sentidos. Agora, falando sobre as leis humanas, por exemplo, nós vemos falar assim, as brechas da lei. Então, quando se fala assim, nossos irmãos advogados conhecem bem isso, eles procuram a brecha na lei. Porque
são leis humanas e, como vivem de interpretar a lei, procuram brechas na lei para defender lá os seus clientes. Outro enunciado também que se fala em relação às leis humanas é quando se diz assim, pode ser legal, mas não é moral. E a gente vê muito isso aí. Pode ser legal, mas não é moral. Certa vez, não tem muito tempo, ouvindo uma pessoa ligada à imprensa, e os jornalistas questionaram sobre o salário dele, que era muito alto. Então, ele falou assim, interessante o que ele falou, eu ganho menos do que mereço e mais do que preciso. Ganho mais do que mereço, ganho menos do que mereço, mas o salário dele era orbitante. Né? Ganho menos do que mereço, que ele achava que merecia ganhar mais, mas ganhava muito mais do que precisava, porque não precisava de um salário tão alto assim. Então, foi interessante a colocação dele. Agora, nós temos, interessante falar isso, porque o Heraldo até citou, e tem essa questão da fraternidade, da igualdade, da liberdade, que está lá no livro Obras Póstumas. E lá está dizendo de que, se fosse aplicada toda aquela teoria da fraternidade, da igualdade, da liberdade, com certeza a humanidade teria dado um salto bem grande em relação à evolução. Mas exatamente a nossa dificuldade está em colocar em prática todas as coisas que são espirituais. Então, vamos lembrar aqui de algumas colocações que tem lá no livro Obras Póstumas. Dizem assim, a fraternidade, ela diz assim, um por todos e todos por um. Um por todos e todos por um. Isso é que diz a fraternidade. Mas aonde que está a dificuldade disso aí? E lá também diz, está no egoísmo, que diz assim, cada um por si. Então, contrapõe essa questão da fraternidade. Em relação à igualdade, tratar de igual para igual, todos. Tratar de igual para igual. Querer para o nosso irmão o mesmo que nós queremos, para nós mesmos, para si. Essa seria uma questão de trabalharmos a igualdade. Mas o que contrapõe a isso? Então, o que se diz é que o orgulho se contrapõe à igualdade. Onde se diz, onde ela trabalha por ser o primeiro, cada um de nós trabalhamos por sermos o primeiro e por dominar o outro em tudo. Por dominar o outro em tudo. Então, realmente, como a doutrina diz, da nossa dificuldade sendo o egoísmo e o orgulho. Temos a pretensão de nos tornarmos melhores. Falamos muito na asa do amor, caridade e da sabedoria. O fato é que nós ainda temos duas botas de ferro nos pés. E uma é o egoísmo e a outra é o orgulho. Ainda carregamos essa dificuldade. Isso que nos mantém presos no chão. Embora a vontade de nos tornarmos melhores, dessa autodominação, desse conhecimento que a gente tanto apregoa e que nós tanto buscamos, de sermos o que a doutrina diz para nós. Uma doutrina libertadora, onde nós, ao nos libertarmos
de tantas dificuldades íntimas, seremos mais felizes. Mas é uma dificuldade. Em certo momento, nós até falamos sobre o orgulho, que o orgulhoso é aquele que se acha melhor em tudo. E ninguém precisa saber disso, não, porque ele mesmo achando já está de um bom tamanho. Ele se acha melhor em tudo. Mas aí entra a questão da vaidade também. E quando a pessoa é vaidosa, não basta que ela saiba que ela é a melhor. Ela tem que divulgar isso para todo mundo. Eu sou melhor e não basta só eu saber disso. Todos têm que saber que eu sou o melhor. Então, nós carregamos essa dificuldade íntima, muito grande. Em questão à liberdade, e lá no livro Obras Póstumas eles ainda dizem que a liberdade é filha da fraternidade e da igualdade. Então, como que nós vamos conseguir essa liberdade se nós ainda não conseguimos ser realmente fraternos e nem tratar o outro com igualdade? Nós lembramos de que cada um tem um peso. Então, querendo ou não, conscientemente ou não inconsciente, a gente é levado a pensar que nós somos mais do que o outro ou que tem alguém que seja mais do que nós. E nós estamos na mesma condição, porque Deus não ama ninguém mais do que ninguém. Quando a gente fala em relação à evolução, nós podemos colocar que somos espíritos superiores e inferiores. Nós estamos nessas duas condições. Nós somos espíritos superiores em relação àqueles que estão caminhando atrás de nós, que não conseguiu, por exemplo, um patamar que nós já atingimos. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Mas tem irmãos nossos que estão vivendo num mundo de primitivos, um mundo pelo qual nós já passamos. Estamos a caminho do mundo de regeneração. Mas nós somos inferiores em relação a esses irmãos que estão na nossa frente. Nossos irmãos de vanguarda, que nos ajudam. Então, é interessante que nós entendamos de que nós temos que pedir ajuda àqueles que caminham à nossa frente, mas também dar as mãos àqueles que caminham na nossa retaguarda. Essa é a lei de fraternidade, de igualdade, de liberdade. O nosso irmão, Leon Denis, ele diz o seguinte: a posse, a compreensão da lei moral é o que há de mais necessário e mais precioso para a alma. Por que isso? Porque as leis morais é que vão realmente fazer com que caminhemos, evoluamos, nos tornando melhores e, em consequência disso, mais felizes. Agora, falando da lei de igualdade, porque pode parecer um paradoxo, é um paradoxo, mas não para nós espíritas, porque o que prova a lei de igualdade é exatamente as desigualdades. Porque nesse capítulo da igualdade, os nossos irmãos que foram questionados por Kardec, eles dizem das nossas aptidões. Não pode todos, podemos todos sermos iguais. A igualdade está em que nós, a igualdade divina,
as leis divinas está em que nós fomos criados todos da mesma forma, simples e ignorantes. E aí nós começamos a percorrer essa nossa caminhada. A evolução de cada um difere da de outro. Alguns evoluem mais numa área e menos na outra. E vice-versa. Né? Todos somos assim. Mas, então, nós podemos dizer que tem pessoas que sofrem tanto que parece que Deus está sendo injusto. E aí é que entra o entendimento da reencarnação. Por isso que todos nós somos iguais perante as leis divinas. Recebemos as mesmas oportunidades. Ninguém fica fora, porque Deus é justo. Para isso existem as reencarnações. As reencarnações, elas podem ser consideradas também como a misericórdia divina. Tudo aquilo que nós não conseguimos, teremos outras oportunidades. As portas ficam abertas para nós. Então, sem exceção, nós somos criados simples e ignorantes, e, sem exceção, nos tornaremos espíritos puros e, por isso mesmo, seremos felizes. As desigualdades estão na nossa caminhada, tão somente na nossa caminhada. Alguém fica mais atento aos conselhos divinos, que não faltam para ninguém, e outros negligenciam esses conselhos, esses avisos, esses irmãos que em todas as épocas vieram para nos mostrar o caminho. Então, nisso aí nós concluímos o quê? Nós somos herdeiros de nós mesmos. O que é que nós estamos passando agora? O que nós estamos passando agora, de felicidade ou infelicidade, foi o fruto, a consequência dos nossos atos. Nós somos aqueles que procuramos sempre achar de que nós não sabíamos, de que nós não fomos avisados. Mas sempre seremos avisados, sempre. Tanto que as nossas reencarnações, nós, nos momentos de sono, nós temos os contatos com os nossos irmãos que estão lá, trabalhando pela nossa evolução e nos avisando. Então, essa é a questão da nossa sintonia diária. A questão de que a doutrina espírita trouxe para nós, de causa e efeito, é maravilhosa. Porque nós temos o presente para nós agora. O presente se torna um presente, né? Porque podemos trabalhar para o futuro. Na pergunta 919, onde o Santo Agostinho fala sobre conhece-te a ti mesmo, ele termina uma fala dele lá no finalzinho da pergunta, que é até grande, a explanação dele, dizendo que o livro dos Espíritos o objetivo do livro dos Espíritos foi fazer com que todos nós soubéssemos da realidade da vida futura. Porque, senão, nós vamos ficar assim. A vida é só aqui e agora. E aí as decepções virão. Então, a causa e efeito é importantíssimo. Tudo de que nós fizermos agora, nós colheremos. Então, vamos plantar a bondade, com certeza.
Quando se falamos em reencarnação, existe uma frase, porque as nossas reencarnações, nós estamos num mundo de provas e expiações. Mesmo as provações, às vezes, se tornam bem difíceis. Mas ainda se formos invigilantes. Acontece, porém, de que tem uma frase que diz assim, ó, mar calmo não faz bons marinheiros. Como que um mar calmo vai fazer bons marinheiros? Mas na agitação faz bom marinheiro. Então, nós precisamos ser forjados mesmo. No mundo espiritual, ou mal ou bem, nós escolhemos as nossas provas. Quiçá as nossas expiações também. E vamos considerar que existem as expiações que se tornam expiações quase que por nossa conta, porque nós queremos umas provações mais. Mas, na verdade, assim, a expiação é aquilo de que nós estamos pagando débitos, né? Mas as provações, elas existem. Para que, exatamente, nós possamos ser forjados a crescer. Porque ninguém que ficar na zona de conforto vai crescer espiritualmente. Então, todos são importantes à nossa volta. Os nossos amigos, os nossos inimigos, todos estão trabalhando, até sem saber, os nossos inimigos, para o nosso crescimento espiritual. Depende de nós, não depende do outro. Existe uma situação assim, do nosso livre-arbítrio. Ou nós fixamos no presente as nossas boas ações, ou seremos prisioneiros do passado, ou escravos do futuro. Então, a questão a receita é trabalhar neste momento do presente para que nós tenhamos um futuro promissor. Existe uma coisa na física de que diz que o atrito ele é importante, porque é o atrito no chão que nos faz caminhar. Se ficarmos parados, não houver atrito, nós não caminhamos. Não há o atrito. Então, esse atrito de colocar o pé no chão é de que faz com que nós caminhemos. Então, essa é a importância de que nós entendamos de que esses atritos que nós temos com os nossos irmãos, ou sejam encarnados ou desencarnados, faz parte do nosso crescimento e alavanca o nosso progresso. Faz com que a gente saia do lugar. Nós somos forçados a sair do lugar. Imagine se não tivesse ninguém ali nos desafiando em muitos momentos. Nosso crescimento seria pouco. Existe uma outra situação também das nossas escolhas que nós, conscientizados de que precisamos caminhar, nós mesmos forçamos certas situações. Nós temos na nossa instituição para idosos, que é Lar Abrigo Amor a Jesus. Agora, há pouco tempo, um mês e pouco, mais ou menos, nós tivemos um idoso lá, senhor Manuel. A nossa instituição lá tem tudo. Psicólogo, todo médico, atendimento, cuidador. A gente zela muito por todos que estão lá. A prioridade é quem está lá. Mas nós não forçamos ninguém.
Não podemos forçar alguém que não queira ficar lá. Existem situações em que a pessoa já está com Alzheimer, que é curatelado, e que existe um responsável por ele, às vezes um familiar, às vezes até um administrador da instituição. Mas aqueles que estão no seu entendimento não são forçados a ficarem lá. E esse senhor Manuel, ele, com todo o atendimento, ele, há um mês e pouco, ele bateu o pé que não queria ficar lá. E a gente não vai forçar. Mas ele saiu para uma condição totalmente difícil. A assistente social, ela providencia de que arrume um lugar para aluga um lugar para a pessoa ficar, no caso, alugou um lugar para ele, da melhor forma possível. Mas ele tem dificuldade até em sair para pagar uma conta de luz, uma conta de água. Então, às vezes, a própria pessoa, o espírito, ele se força, ele entra numa situação de sofrimento, porque ele sabe de que ele tem que passar por alguma coisa para quitar alguns débitos lá do passado. Alguma coisa está ali, no seu íntimo. Agora, nós temos nessa lei de igualdade, falando em reencarnação, ocorre assim: existe a prova da riqueza e a prova da pobreza. A prova os desafios da pobreza é para que a gente exercite a nossa paciência e a nossa resignação. Essa é a da pobreza. A da riqueza é para que a gente desenvolva, né, a caridade e a abnegação. Aí, lá nesse livro, lá nessa questão, nessa lição da lei de igualdade, diz assim: qual é a mais difícil? E os espíritos disseram: as duas. Aí o Kardec perguntou: mas a da riqueza não é mais tranquila? O sujeito está ali tranquilo, não precisa fazer nada. Aí os espíritos responderam: por isso mesmo que é difícil. Porque o cara se acomoda e não faz. Ele não exercita a caridade nem a abnegação. Então, ambas são difíceis. Não adianta dizer que a pobreza é mais difícil do que a riqueza. Ambas são difíceis. E aí a gente vê que o senhor Manuel preferiu uma vida de sofrimento. Mas ele tem um livre-arbítrio. E ele está no seu raciocínio. Então, a instituição fez o melhor que pôde, mas ele foi para lá, para a vida dele que ele escolheu. Parece que se impõe aquele sofrimento. É uma situação de que muitos irmãos se colocam. A gente costuma falar que isso é um imã. É um imã. A pessoa fica presa àquela situação. As expiações não vêm de fora, mas a própria pessoa se resolve. É o silício. É um silício de uma forma mais moderna, porque o silício antigo é aquela pessoa que se machucava, né? E hoje é aquela que escolhe uma vida de provações sem necessidade para isso. Nós, então, vamos falar um pouco dessa questão de vivenciar, porque vivenciar no dia a dia é difícil. É difícil. Nós sempre falamos assim, né? Olha, o ser humano é muito difícil lidar com o ser humano. Quem trabalha no setor público, por exemplo, sabe disso. É muito difícil a convivência com o ser humano. Vivenciar, né? O Emmanuel até fala: viver é fácil, difícil é conviver.
conviver com as outras pessoas. Mas é uma importância grandiosa. Nós que temos esse conhecimento da doutrina espírita, de saber de que a convivência, esses atritos, esses desafios, eles faz com que nós cresçamos. Se nós somos ofendidos, nós temos uma oportunidade de exercitar o perdão. Agora, se ninguém nos ofende, como que é que nós vamos avaliar a nossa capacidade de perdoar? Imagine passando a existência toda tranquila, sem ninguém nos desafiar, sem ninguém nos ofender. Então, todas as coisas são oportunidades de crescimento para nós. É muito bom conviver com pessoas boas. É ótimo. Pessoas boas só nos faz bem, só traz alegria para a gente. Mas as pessoas difíceis, elas forçam o nosso crescimento. Então, é o que nós dissemos. A questão do egoísmo e do orgulho. Ansiamos ser pessoas melhores, mas somos desafiados. Volta e meia, alguém vem e, como nós falamos, fulano me tira do sério. Está faltando alguma coisa ainda para que alguém não nos tire do sério. Precisamos trabalhar mais. Kardec diz: a paixão não permite o raciocínio. Uma frase de Kardec. A paixão não permite o raciocínio. Mas temos que entender o seguinte: Leon Denis diz para a gente assim, sobre a paixão: são forças perigosas quando estamos escravizados. Quando estamos escravizados. Mas são úteis e benfeitoras quando sabemos dirigi-las. Quando sabemos dirigi-las. E ele diz: subjugá-las é ser grande. Deixar-se dominar por elas é ser pequeno e infeliz. Então, as paixões, para todos nós, é um grande desafio. A gente dominar as paixões, trabalhar as paixões, canalizar as nossas paixões para o bem. Porque são energias. Mas as energias têm que ser canalizadas para o bem. Para o nosso engrandecimento e o engrandecimento dos nossos irmãos. Para sermos úteis. Kardec diz para nós, em relação a essa nossa mudança, a essa nossa reforma íntima, a essa nossa transformação moral, então ele diz que os conjuntos, que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos referente à moralidade. Não é essa educação que a gente diz em ser cortês, em dar bom dia, mas é essa educação que faz essa mudança íntima. Que nós, sempre quando olhamos para os nossos irmãos, olhamos sempre com aquele olhar de igualdade, com aquele olhar de que ninguém é melhor do que ninguém. Até porque nós sabemos
de que para Deus, todos nós somos iguais. E Ele nos ama da mesma forma, da mesma maneira. Nós lembramos, às vezes, de que temos dificuldades, né? Lembro de que um pai, no café da manhã, cortava um pedaço de bolo assim no meio certinho, para 2 filhos. Dava um pedaço de bolo para um filho e um pedaço de bolo para o outro. Um filho estava sempre satisfeito. O outro sempre dizia que o pedaço que o pai deu para o irmão era maior. Então, assim, essa é a nossa dificuldade, né? Toda vez que o pai estava sendo mal para ele, e dava um pedaço de bolo maior para o irmão. Aí o pai começou a fazer o seguinte: de manhã cortava o bolo e falava para esse filho reclamão: pega um pedaço maior. E aí, aquele filho pegava o pedaço que ele achava maior. Ele nunca mais pôde reclamar, porque ele escolhia o pedaço que ele achava que era maior. Então, de uma certa forma, isso acontece conosco. Deus faz isso. A vida de rei é boa? Então desce e vai ser rei. Humberto de Campos tem uma fala assim: mendigo reclamava do rei, que o rei tinha uma vida maravilhosa, e o rei nem dormia à noite, porque ele queria o melhor para o povo dele, mas não conseguia, vivia agoniado. Aí chegou no mundo espiritual, mendigo reclamou. Aí os amigos espirituais resolveram lá: agora você desce e vai ser rei. É uma vida maravilhosa. Então, é assim. Mas é interessante sempre lembrar, quando nós falamos das leis divinas, que são as leis naturais, e que a gente ainda vai caminhar bastante para entendê-las, né? Que é lei de igualdade, lei de trabalho, lei de sociedade, destruição. Ainda vamos caminhar bastante ainda. Mas é interessante saber, naquela pergunta 621, que o Kardec perguntou: onde está escrito a lei de Deus? E aí eles responderam: na nossa consciência. E é terrível mesmo, a consciência é terrível. A consciência cobra. Por isso que o seu Manel saiu e foi para a rua de novo, que a consciência estava cobrando dele, que talvez ele não tivesse merecido naquela vida lá, com todo conforto, com tudo na mão, com médico, não precisa nem olhar a hora de tomar o remédio. Os cuidadores têm anotado lá para o remédio de cada um, a hora de tomar o remédio. Então, assim, essa é a vida. Mas, então, vamos falar da realidade de que nós espíritas estamos buscando, de um modo geral, todos os religiosos buscam isso, que é a felicidade. A felicidade, ela não está fora do trabalho, não está fora do trabalho. Da educação também, que nem a educação, principalmente a educação moral, porque a intelectiva, até que nós não estamos mal, mas às vezes usamos a inteligência errada. Se não houver esse casamento da inteligência com a moralidade, a gente se perde. E se perde feio. E também a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual. É importantíssimo o trabalho. Mas, para isso, aí também é uma coisa. Precisamos lembrar do que Jesus falou para nós, da vigilância e da oração. É fundamental. Se nós analisarmos, nós estamos sempre numa bifurcação nas nossas decisões. Vamos para a esquerda ou para a direita? Vou ou fico? Falo com ele ou não falo? Deixo isso para lá. É difícil.
E aí, o que vai resolver para nós é a oração. A oração. A vigilância no dia a dia e a oração. Pede ajuda. Imagina que nós pedindo ajuda sincera, vamos imaginar, estamos pedindo sinceramente uma ajuda a Jesus. Mas Jesus está muito ocupado nesse momento. Ele não vai nos atender, não pode ouvir, está resolvendo outra situação lá. Isso não existe. A todos os momentos de que nós pedirmos sinceramente, estamos ali numa bifurcação, não sabemos para onde andar, é só fazer uma oração e deixa quieto. Continua trabalhando. A gente nem percebe e vai pelo caminho certo. Como nós falamos em relação à psicografia, à mediunidade, falei psicografia naquela hora, mediunidade intuitiva, nós temos uma música que fala assim, ó, quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. E quem é que falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que falou, eu mandarei um consolador prometido, que ficará para sempre com vocês. Foi Jesus quem falou. E aí vamos lembrar de que, como que Jesus entendia a caridade. Vê que a doutrina espírita é maravilhosa. A doutrina espírita diz assim, de 1000 maneiras podemos fazer a caridade. Pelo pensamento, pela palavra e pelas ações. E aí ainda vem dizer como que Jesus entendia a caridade. Benevolência para com todos, indulgência para os defeitos alheios, as dificuldades alheias, né? E o perdão das ofensas. Olha se não são diretrizes maravilhosas para todos nós. São diretrizes. A doutrina espírita está repleta de diretrizes para que nós saibamos esse caminho das pedras. Igual lá o amigo do Heraldo falava, né? O Heraldo falou, que necessariamente nós não precisamos aprender com o nosso próprio erro. A gente vê que o outro caiu ali, que tem um buraco ali, que ele caiu, a gente vai passar no mesmo lugar que ele. Então, a gente necessariamente não precisa aprender com os próprios erros. Vamos aprender com os nossos erros também. Mas a gente pode ver aonde o outro errou, observar e vigiar, ficar atento. E o próprio Mestre Jesus trouxe para nós todo esse caminho, mostrou para nós todo esse caminho, em todos os sentidos. Tanto que nós, quando lemos o Evangelho, nos surpreendemos a todo momento. É incrível que eu não tinha pensado nisso aqui ainda. Mas é a profundidade das lições. E, em muitos momentos, quando nós estamos lendo o Evangelho, nós passamos por alguma coisa ali que, às vezes, nós nem alcançamos ainda. Aquele entendimento, naquele momento. Mas aí, mês que vem, né? Semana que vem, mês que vem, ou daqui a um ano, a gente passa por ali e a gente já consegue entender aquilo de uma outra forma. Então, encerrando a nossa fala, vamos lembrar de que é uma bênção para nós a doutrina espírita. É uma bênção. E quando fala assim,
doutrina espírita é libertadora. Uma certa vez, alguém falou comigo assim, rapaz, o meu amigo falou que estava muito mal, porque ele estava se sentindo fragmentado. Ele estava se sentindo fragmentado. Ele nunca estava onde estava. Ele estava com pensamento em outras coisas, preocupações e tal. A doutrina espírita, ela traz esse benefício, que é imenso, que a gente se tranquiliza, fica com o coração sereno, porque é a imortalidade da alma, nós somos eternos. Nós não precisamos correr tanto no momento em que a ansiedade está tão grande, não precisamos correr tanto. Não precisamos pensar em fazer tudo e que nós somos imprescindíveis. Imagina, a gente às vezes acha que nós somos imprescindíveis. Nossa, se eu não estiver aqui, isso aqui acaba. Não, não acaba, não. Deus é poder. E Deus tem mecanismo para todas as situações. E que a gente pode se aquietar nesse momento aí de pandemia, porque tudo é lição para nós. Deus não faz nada que não seja bom para a gente. Imagina isso. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Não é? O Rossandro, né? Klinger, falou assim, Deus é perfeito. Não, nós somos perfeitos, porque se Deus é perfeito, tudo que ele cria é perfeito. Nós somos perfeitos. Olha que maravilha. Só que nós temos um caminho a percorrer. E não precisamos buscar Deus longe, porque ele está dentro de nós. É tudo uma questão de canalizar as nossas energias, de buscar esses entendimentos que a doutrina espírita passa para nós. É só alegria mesmo. Porque se nós ainda temos dificuldades e sofrimentos, mas sabemos de que o que nós fizermos agora, cada vez mais, amanhã, depois de amanhã, próxima reencarnação, seremos cada vez mais felizes. Obrigado pela oportunidade. Muita paz para todos.